sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Meu Deus, obrigada, nós não temos palavras para te agradecer. A tua palavra mesmo nos fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Senhor não poupou nem mesmo o seu Filho, meu Deus, para poder morrer em nosso lugar. Perdoa as nossas falhas, tira das nossas vidas tudo que não te agrada. Nós queremos nos depositar aqui no teu altar e te dizer, nós te amamos, nós te glorificamos, porque tu és o nosso Deus, tu és maravilhoso, poderoso, misericordioso. Obrigada pela nossa vida, obrigada pelo sacrifício, Deus. Muito obrigada por tudo. Continue falando conosco. Nós te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nesta noite, como sinal do seu agradecimento ao Senhor por tudo. Eu quero que você, em um minuto, pegue a sua Bíblia, por favor, para nós podermos estar nesta noite meditando na palavra de Deus. Gostaria de convidar a igreja a abrir comigo no livro de 1 de Samuel. Vamos abrir lá no Antigo Testamento, querido, querida. 1 de Samuel, capítulo de número 4, versículo 19 ao versículo de número 22. Se você puder ficar em reverência à palavra, um minutinho de pé, eu te sou muito grato para nós juntos lermos a poderosa porção da palavra de Deus nesta noite. Aleluia, graças a Deus. Se você está feliz com o Senhor, continue se alegrando, porque Deus agora vai também trazer alimento para você, vai trazer água para você beber aqui. Amém, amados? O Senhor vai servir uma mesa para você aqui nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 19 em diante. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. 1 de Samuel 4, todos encontraram? Quem encontrou vai falando amém aí para mim, amém? Os que não encontraram, fala, espera aí, pastor. Vou esperando então. 1 de Samuel 4, 19 até o 22. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Exaltado é o nome precioso de Jesus. Aleluia. Está dizendo assim, eu creio que todos já encontraram. Está dizendo assim, capítulo 4, versículo 19. É uma história, é uma situação que ocorreu com o povo de Israel na época de Samuel, na época que ainda não havia rei sobre Israel. Mas está dizendo assim a palavra do Senhor: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela ainda teve força para dizer assim, irmãos: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma noite. Obrigado por esta ministração poderosa do louvor, de tudo aquilo que foi testemunhado e falado. Eu quero nesta noite pedir, Senhor, toma cada mente, cada coração, cada vida, esse espaço físico aqui, esse espaço espiritual que estamos aqui. Toma agora pelos teus anjos e pela tua presença, e que cada um de nós entendamos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos a ti em nome de Jesus. Tome assento dizendo um amém para o Senhor nesta noite.
Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aqui juntos, reunidos. Primeiro, que eu queria citar diante da Santa Ceia do Senhor, da celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas também diante desta palavra tão maravilhosa, pelo qual nós nesta noite podemos meditar e ouvir da parte de Deus. Falando um pouquinho, queridos, sobre esta passagem anteriormente e posteriormente a esse período, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que esse período aqui era um período que nós percebemos na vida de Israel, um período de transição. Ou seja, você sabe que, o que é transição? Vou só dar um exemplo para aqueles que não sabem esta palavra. Transição, irmão, é um período de mudança. É quando, um exemplo, você está lá no Brasil e você pega a aeronave e vem parar na América. Lugar totalmente diferente, totalmente, a fala diferente, costumes diferentes, o clima, principalmente aqui, na verdade, no norte dos Estados Unidos, na New England, é diferente, tudo diferente. É um período de transição, período de mudança. E nós sabemos que um período de mudança, ele tem dois objetivos. O período de mudança na vida do ser humano, de uma nação, na vida de uma população, igual agora, hoje, dia 3, não é verdade? De outubro, que nós estamos de 2010, é um período de transição no Brasil, pelo qual está sendo decidido no nosso país, o quê? Os novos líderes, o novo presidente, com todos os seus liderados, seus gabinetes, que estarão assumindo em breve, não é verdade, a liderança política do nosso país. É um período de transição, mas essa transição, ela pode ter dois objetivos. A transição, ela pode ter um objetivo, um final bom, como ela pode também ter um objetivo, um final ruim. Toda transição gera isso. Por isso, amados, que nós, em transições que vamos fazer na nossa vida, eu não sei por que Deus está me fazendo entrar através disso, toda transição, nós devemos estar orando para que Deus venha direcionar a nossa vida. Amém, queridos? E eu percebo aqui, querido, que Israel estava num período de transição, período pelo qual havia saído, nós já pregamos aqui e sabemos que um livro aqui fala dos juízes, tem até o próprio título, o livro dos juízes. Israel não tinha rei até o exato momento. Israel não era comandado por uma monarquia, por um governo real. Mas Israel, primeiro, ele era comandado por um governo teocrático, ou seja, era Deus que direcionava, era Deus que usava alguém para ser o seu representante e conduzir o seu povo. Aqui Israel, até o exato momento, você percebe que Israel está direcionando o povo por juízes, por homens que tinham a lei do Senhor na sua boca. Deus falava com eles e eles legislavam a lei, eles traziam a lei, os mandamentos do Senhor, e eles obedeciam e desobedeciam também a palavra do Senhor e aos juízes. Uma coisa interessante que eu percebo no livro de Juízes, eu já citei em uma das mensagens que eu já preguei, é que quando morria um juiz e ficava um determinado período, um pouco curto, um pouquinho longo de tempo, o povo desviava, irmãos. O povo se corrompia, porque a própria palavra de Deus fala que por falta de conhecimento o povo de Deus sempre vai perecer. Por falta de interesse pela palavra, pelo mandamento do Senhor, o povo de Deus, ele sempre vai perecer. E quando nós vimos aqui para este período, aqui é trazida a elucidação no primeiro livro de Samuel, um homem que ele estava tomando conta da vida religiosa da época, que era o sacerdote Eli. Eli, ele tomava conta do templo, ele profetizava, ele era usado nas mãos do Senhor. É claro que até uma certa altura do seu ministério e da sua vida, e ele possuía 2 filhos, que chamavam os dois, o primeiro, Ofni, e o segundo, Finéias. Foram criados, como podemos dizer hoje em dia, nós que temos os nossos filhos aqui dentro da casa do Senhor, foram criados na casa de Deus, no arraial do Senhor, vendo seu pai, não é verdade, passando os anos, envelhecendo, amadurecendo, chegando até a sua idade avançada, idosa, vendo seu pai desenvolver o seu ministério como sacerdote. Sacerdote ali, ele todos os dias apresentava a casa do Senhor. E nós percebemos aqui uma passagem linda, quando Ana, você sabe disso, ela foi diante de Eli, chorou,
né, com amargura de espírito, e Deus abençoou. Vai entendendo aí a palavra. Deus abençoou a Ana, e Ana ficou grávida. Como a irmã está grávida ali, é uma bênção. Os filhos, herança para a mãe e para o pai. E ela ficou grávida. Mas uma promessa Ana fez: olha, Senhor, se eu ficar grávida da minha esterilidade, se o Senhor curar minha madre, e quando eu tiver um relacionamento íntimo com meu esposo, se o Senhor curar a minha madre, este meu filho que eu tiver, eu vou tornar a dar para o Senhor, e ele vai te servir na tua casa todos os dias da vida que ele tiver na face da terra. E aí nasceu o pequeno Samuel, aquela criança abençoada que todos nós sabemos. E quando diz a Bíblia, ele desmamou, bem pequenininho mesmo, a sua mãe levou e entregou nas mãos de Eli como promessa. E ali Samuel começou a verdadeiramente conhecer o que era viver dentro e no convívio sacerdotal, como apresentar, como sacrificar, como adorar. No momento que levantava um turno, aqueles sacerdotes para cumprir o turno do sacrifício, voltava, ele via tudo dentro da casa de Deus acontecendo. E a palavra do Senhor fala que ele crescia. Cada ano a sua mãe descia até Siló e ali levava para ele uma túnica diferente. É claro que ele crescia, todo ano era uma túnica diferente que a sua mãe tecia, a sua mãe fazia e entregava para que ele pudesse ter aquela túnica durante todo aquele ano. E a palavra do Senhor aqui, que nos faz menção, ela já vai mais adiante. Ali os filhos de Eli também se envolvem com o ministério e eles crescem e passam a ser sacerdotes. Mas uma das coisas, irmãos, que mais nos impressiona é que eles casam, eles vão ficando maduros, mas espiritualmente falando, os filhos de Eli não amadurecem, irmãos, porque os filhos de Eli, desculpa o irmão Eli aqui, que tem o mesmo nome, né, do sacerdote Eli, eles não amadurecem, sabe por quê? Porque ao invés de crescerem, de amadurecerem, de deixar o pecado, de terem uma intimidade, um compromisso maior com Deus, eles continuam fazendo as coisas que Satanás quer que eles fizessem, que queria que eles fizessem. E aqui você vai perceber pelo meu sermão o que eles faziam de mal para prejudicar a sua vida, e trouxe uma grande consequência à nação israelita. Mais adiante está nos falando a palavra do Senhor que chegou um momento decisivo. Era um momento que Israel, irmãos, preste atenção na história, ele deveria proteger as suas fronteiras, como hoje todo país protege as suas fronteiras. Israel deveria proteger as suas fronteiras, e ali estava junto à fé que um vale, um povo que eram dos demais, que tinham vários povos. A Bíblia fala, eles terminam com os nomes dos Zeus, filisteus, amorreus, jebuseus, heteus, girgazeus, são vários povos, e um dos mais perigosos que Israel enfrentou foram os filisteus. A palavra fala que os filisteus, eles foram em campanha, não é verdade, bélica, campanha armatícia, para então guerrear contra Israel. E diz que eles colocaram-se no vale de Afeque. Israel, sabendo que eles iam guerrear, levantaram os homens. Mas, amado, naquela época, você vai perceber uma coisa interessante. Israel, amados e queridos irmãos, eles tinham naquela época os utensílios pelo qual vinham do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Para quem não conhece, um dia eu quero dar aula de tabernáculo aqui. Tabernáculo, irmão, foi Deus revelou para Moisés que Moisés deveria fazer uma casa para ele, mas era uma casa móvel. Eles haviam saído do Egito e eles ia vários dias, acampava ali, ficava alguns dias, depois levantava tudo, armava aquela tenda, aquela igreja, enrolava tudo, e ali levava os levitas, toda a casa de Deus, e vinha as 12 tribos de Israel vindo atrás. E dentro daquele tabernáculo, daquela igreja, existiam alguns utensílios que eram banhados de ouro, madeira banhado de ouro, e um deles se chamava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um quadrado, se nós percebermos, irmão, bem pequenininho, um quadrado pequeno, mais ou menos, como diz aqui nos meus escritos, ele era mais ou menos, tinha 2,5
côvados por 11,5. Isso significa que a arca era aproximadamente 1,5 metro por 70 centímetros de altura. E ela era toda banhada de ouro, feito de madeira de acácia, toda banhada de ouro, conforme as medidas, o jeito que Deus queria que fizesse. E ali, irmãos, por cima tinha uma tampa chamada tampa do propiciatório. E por cima da tampa do propiciatório existiam 2 anjos também, a figura de 2 anjos. E eles estavam com as asas um em direção do outro. Mas também você percebe, e 2 argolas com os varais pelos quais os levitas pegavam e carregavam ela. Ou seja, a arca era o símbolo da presença de Deus. Aonde essa arca chegava, todo mundo estava temendo no seu coração e tremendo que Deus estava ali presente no meio do povo de Israel. Se a arca fosse levada para o norte, o Senhor ia com eles, porque era o símbolo da presença. Se ela fosse levada para o outro lado, ali Deus se fazia manifestar pela presença da arca. Mas dentro dessa arca, irmãos, o Senhor disse a Moisés: Moisés, pega das tábuas que eu te dei, chamada as 2 tábuas dos 10 mandamentos, coloca dentro da arca para a representação da minha lei. Também, Moisés, você vai pegar um pote de ouro e colocar o maná. Irmãos, nós sabemos que maná foi o período pelo qual, quando o povo passou no deserto, não tinha comida. No meio do deserto, Deus fazia cair como se fosse uma neve, irmão, como se fosse flocos de neve do céu, e as pessoas pegavam e comiam, e eles tinham tanto medo de faltar o alimento, que eles guardavam. Mas Deus falou: olha, o maná que cair, come naquele dia, porque o outro dia eu vou prover para vocês. E aí o povo guardava, irmãos, preste atenção numa coisa, e o povo desacreditava em Deus, guardava, no outro dia estava cheio de bolor, estava podre, cheio de umidade, estava cheio, não é verdade, estava podre realmente, mas Deus a cada dia provia. Dentro daquele pote existia o maná, e era para memória da provisão de Deus. A terceira coisa era um pedaço de uma árvore, e ali é a árvore que brotou como símbolo, ou para confirmar que o sacerdócio de Arão e o dos levitas seriam representantes e adoradores na casa do Senhor. Ou seja, Deus levantaria através dos levitas e a nação de Israel para eles serem adoradores. Então ali dentro daquela arca existiam tesouros, existiam representações para demonstrar que Deus era sempre com o povo, que Deus sempre agia no meio do povo. Presta atenção numa coisa: quando os levitas pegavam essa arca e eles transportavam junto com o exército para o meio da guerra, não tinha uma guerra que o povo perdia, não tinha uma guerra que os soldados não ganhavam. Eles sempre eram vitoriosos, porque a presença de Deus fazia diferença, e faz também diferença na sua vida. Se você crer, levanta a mão e dá glória nesta noite, aleluia. Mas presta atenção numa coisa, irmãos, nós precisamos de entender que para a presença de Deus estar, irmão, tem algumas coisas que nós precisamos de preservar na nossa vida. A Bíblia fala, se você vir aqui comigo para o capítulo de número 2, você vai perceber que existem algumas coisas que vão fazer com que esta arca não sirva de nada, que esta arca não tenha a presença de Deus. Eu só falo uma coisa para você para representar tudo isso. Presta atenção, no nosso século, no nosso dia, o que adianta, irmão? Vou falar uma coisa para vocês: eu tenho a Bíblia de Deus na minha mão, e se esta palavra de Deus, com a minha vida no altar, com a minha vida em santidade, com a minha vida fazendo a diferença, eu ter essa palavra da minha mão, e esta palavra não ser usada com vida no altar, com vida na presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Satanás vai chegar à minha presença e vai falar: você tem a Bíblia, mas a Bíblia não está te mudando, a Bíblia não está te transformando, a presença de Deus pela palavra não está fazendo nada em você, e começa a rir da sua cara. Foi isso que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles então, vendo os filisteus, pegaram a arca e foram como de costume para guerrear, para vencer. Eles nunca pensaram que iriam perder, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eles chegaram na batalha e então colocaram a arca e começaram a adorar a Deus, e deram, eu creio, ordem para o chefe, o general do exército de Israel, para guerrear. Diz a palavra, queridos, aqui fala que começou uma matança. Não era a matança dos filisteus. A Bíblia fala que mataram no campo cerca de
4.000 homens, sabe de quem? Homens dos israelitas, começou a morrer, começou a cair por terra, sendo mortos à espada, ao fio da espada. E diz a palavra, irmão, que ali estava Ofni e Finéias levando a arca com outros sacerdotes. Eles morreram também. O porquê você vai ver daqui a pouco na minha mensagem. Voltou um rapaz, diz o capítulo 4, correndo, ferido. E quando Eli já estava muito velho de idade, irmão, diz a palavra do Senhor que os olhos de Eli já estavam escurecendo, quase não dando a luz para poder enxergar. Já estava bem velhinho. E ainda como sacerdote, ele estava sentado numa cadeira. Eu creio que Eli, na porta do templo, do lugar onde adorava a Deus, ele estava olhando para a rua central. Ele estava olhando para a entrada onde voltava o exército, eu creio, imaginando, esperando com desejo no coração de ver o filho com a arca vindo, a presença de Deus indo, e o soldado jubilando, cantando, glorificando, e mais uma vez falando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas entrou um só rapaz, todo machucado, e quando chegou machucado, irmão, trouxe uma notícia muito triste. Então Eli, assentado, eu creio que o coração dele começou a pulsar, não diz a palavra, mas diz que ele começou, amado, a ficar talvez triste, nervoso, e o rapaz descarregou tudo e falou, olha, aconteceu o seguinte, chegaram na batalha e começaram a batalhar, e até o exato momento tá bom, né? Tá batalhando, tá bom, mas infelizmente o exército de Israel morreram todos ao fio da espada. A segunda notícia de tristeza é que o rapaz falou, morreu os teus 2 filhos, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança da presença de Deus. Ofni e Finéias também morreu, caíram ao fio da espada. A Bíblia fala, irmão, que ouvindo as novas, versículo 19 do capítulo 4, ouvindo as novas acerca de Deus, e que a arca era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se a mulher e deu à luz. Aí sabe o que aconteceu? Quando Eli escutou a palavra, Eli caiu, irmão, e quebrou o pescoço, e morreu naquela hora também por causa do susto. A mulher, quando ouviu a resposta de um deles que estava grávida, ela na mesma hora começou a dar luz ao filho prematuro, antes da hora, antes do tempo, e a dor do parto era tão grande, que diz a Bíblia, que ela começou a morrer, por causa da notícia má, irmãos. E aí quando nasceu o filho, naquela época era de costume, quando nascia um filho, colocava o nome da situação pelo qual o casal passava, a família passava. Você percebe por toda a Bíblia, que o nome ele tem muito significado. Eu abro um parênteses para dizer a você, toma muito cuidado com o nome que você vai pôr no teu filho, toma muito cuidado, saiba do significado do teu filho. Eu só quero dar o exemplo dos meus 2 filhos. Christian significa servo do Senhor, Gabriele significa enviada do Senhor. Toma muito cuidado com o nome do teu filho, porque aqui nos ensina, nos mostra a significação, que quando a mulher deu a luz ao menino, colocou o nome Icabode. Icabode no hebraico significa foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi perdida. Aonde está a presença de Deus? Dentro de Israel. Tomaram a arca do concerto, tomaram a presença de Deus. Israel estava desguarnecido. A glória de Deus, amados, foi-se, esvaiu das mãos daqueles que tinham a promessa. Essa noite eu pergunto para vocês o seguinte: nós vamos ter a presença de Deus? Vamos continuar com a presença de Deus na nossa vida, ou nós não vamos continuar com a presença de Deus na nossa vida? Eu quero citar 4 pontos aqui, rapidamente, de dizer para vocês, onde Deus habita no meio dos homens. Quando você olha na história, você vai perceber que primeiro Deus habita e manda construir o tabernáculo. O tabernáculo era feito de peles de animais, era coberto, o lado era de peles, era feito de estacas ao derredor todo, e era colocado como se fosse, irmãos, como se fosse lençóis para tampar, para que ninguém que estivesse do lado de fora visse. Então, a cada momento que Israel se locomovia, eles desarmavam tudo e locomovia para aquele lugar e depois montava tudo. Era a habitação de Deus, a casa móvel construída por Moisés. Segundo lugar onde Deus habita no meio dos homens,
o templo. Deus prometeu a Davi que daria o templo nas mãos dele. Mas a Bíblia fala que por causa que Davi foi um homem que matou muito, que teve que matar muitas pessoas para conquistar, Deus falou: Davi, não é bom que por causa da tua mão, que você matou muitos para conquistar, que você teve que dominar muitas terras, que essa mesma mão que matou muitos para conquistar, ela venha edificar a minha casa. Eu darei o privilégio ao teu filho, chamado Salomão. E diz a Bíblia que o privilégio veio na mão do filho de Davi, que foi o terceiro rei de Israel. E Salomão levantou a casa do Senhor, é chamado a casa fixa, o templo em Jerusalém, templo formoso. Diz a Bíblia, irmão, que o rei de Tiro, chamado Irão, ele mandou cortar os melhores cedros, ele mandou cortar as pedras das formas mais retas. Custou, eu creio, milhões e milhões naquela época, porque diz a palavra que ele deu tudo free. Ele presenteou a Salomão por causa, não é verdade, da sabedoria e da bênção de Deus sobre Salomão. O prazer é tão grande no coração do rei de Tiro, chamado Irão, que ele presenteou tudo. Então o templo em Jerusalém era formoso, foi até citado pelo pastor Geraldo. O povo idolatrava o templo. O povo, irmão, quando chegava perto do templo, o coração do povo faltava sair pela boca para fora. Por isso que hoje você vai no Muro das Lamentações, você vê os judeus colocando lá seus pedidos nas frestas. Eles quase que idolatram aquele lugar, porque aquele lugar é importante para ele. Aquele lugar é a casa de Deus, é o lugar fixo, onde Deus deu privilégio, porque ele habitou naquele lugar chamado templo, a casa construída por Salomão. Terceiro lugar, sabe qual é que a Bíblia nos mostra? O terceiro lugar que Deus habitou no meio dos homens é o próprio ser humano. Diz a palavra do Senhor que eu e você somos casa espiritual. Foi cantada aqui nesta noite. A Bíblia nos mostra textos aqui, irmãos. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo, edifício, morada do Senhor em espírito. Lá mais à frente está dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, uma pergunta: não sabeis vós que vós sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Lá está dizendo: olha, por causa do pecado, a minha conjectura, meu entendimento, por causa do pecado, se nós destruirmos a casa de Deus que somos nós, a habitação de Deus em espírito que somos nós, Deus, ele vai nos julgar, ele vai, não é verdade, nos cobrar. Está dizendo isso lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. E o último texto falando que o homem é a casa construída por Deus e restaurada pelo Espírito Santo, está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16 também. A palavra do Senhor fala assim, escuta bem, se você quiser escutar a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16, está dizendo assim: e que consenso tem o templo de Deus com dos ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus fala assim mais ainda pela boca de Paulo: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aqui está falando o seguinte, irmão, que na época de Paulo, haviam templos levantados ao quê? A Diana, a Vênus, a Marte. Havia templos levantados onde tinha prostitutas, que para a pessoa era a lei daquela época, daqueles templos dos deuses, que para a pessoa ter contato com Deus, tinha que manter relação sexual com as profetisas que eram prostitutas dentro do templo. E aí Paulo pega pesado dizendo: olha, entendam uma coisa, esta carne que vocês acham que ela pode pecar, vocês precisam preservar, não pode ficar andando pecando, porque esta carne, este corpo é templo, é morada de Deus, é aonde Deus quer habitar nas vossas vidas, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E o último lugar, amados, aonde Deus habita no meio dos homens, além de nós próprios individuais,
é a igreja do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que a igreja é a reunião do povo de Deus, é a coletividade das pessoas individualmente, como templo que carregam a presença de Deus. Entenda uma coisa, irmão, quem tem a presença de Deus, aonde vai? Deus está habitando nele pelo Espírito Santo. Mas quando nós nos reunimos aqui, irmãos, nós somos chamados de igreja. E escute bem o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Escute bem o que está escrito aos Efésios, capítulo de número 19, a partir, capítulo de número, Efésios capítulo, deixa eu olhar aqui direitinho, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 19, deixa eu ver se é essa passagem mesmo, capítulo 3, versículo 19 de Efésios. Eu acho que eu escrevi errado, né? A gente fica no computador batendo tão rápido lá, mas aqui está falando, amados, uma parte aqui na palavra do Senhor, que nós somos o quê? Nós somos a habitação do Senhor como igreja, a reunião do povo de Deus, coletiva do povo e da presença de Deus. Já encontrei, capítulo 2, versículo de número 19, é um erro de digitação meu, está dizendo assim: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Está dizendo mais assim embaixo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Até agora está dando para entender, mas está dizendo mais ainda para nos complementar. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Está falando de cada um de nós, a igreja do Senhor, irmão. Olha, a igreja bem ajustada, a igreja que vive para ser um lugar da presença de Deus. Está falando que ela cada dia só tem a crescer, só tem a glorificar o Senhor, como está dizendo, bem justa, bem digna de ser abençoada e de ter a presença. E o 22 eu termino, está dizendo: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então a igreja aqui, irmão, quando nós nos reunimos aqui, Deus escolheu este lugar, a tua vida, para que a presença dele também esteja no nosso meio. Quem pode dar glória aí, amém? Aleluia. Por isso que acontece milagres aqui, sabe por quê? Porque quando cada um que carrega a presença de Deus chega perto do outro, Deus começa a juntar a sua presença, a juntar o seu povo, e começa a fazer milagres e maravilhas e prodígios no meio do seu povo, amém, igreja? Aleluia. Então esses são 4 lugares que Deus escolheu: o tabernáculo, o templo, o homem e a igreja, para habitar no meio deles. Nós vamos ter a presença de Deus ou não? Qual é a nossa escolha nesta noite? Eu quero dizer a vocês que para termos a presença de Deus ou não termos, é a nossa própria escolha. Nós sermos agentes da presença de Deus ou não sermos, é a nossa própria escolha. Quero falar em primeiro lugar o que afasta a presença de Deus em nós. O que vem afastar a presença de Deus em nós, irmãos? Quando eu vou para a palavra de Deus, eu vou voltar lá para o livro onde nós estamos meditando nesta noite, que está sendo como um estudo para você aqui nesta noite. O que vai afastar a presença de Deus em mim? A pergunta que Deus me usa para fazer a você é a seguinte: você quer continuar com a presença de Deus? Ou você não quer continuar com a presença de Deus? Primeira coisa que eu quero advertir a igreja é que existem alguns parâmetros que afastam a presença de Deus. O que afastou, eu pergunto, e vamos ter a resposta agora, a presença de Deus no meio da batalha e no meio do povo de Deus, quando eles precisavam ser vitoriosos? A Bíblia aqui vai nos falar o que afasta a presença de Deus, está no capítulo 2, versículo 27 ao 32. Sabe o que é? É a figura que vai nos mostrar de Eli, Ofni e Finéias, que fizeram com que a presença de Deus afastou do meio do povo de Israel. Primeira coisa que afasta a presença de Deus: as ações diante dos mandamentos divinos do Senhor. A Bíblia aqui fala, no versículo de número 12, escuta o seguinte: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao
Senhor. Eu acabei de falar para vocês aqui que no começo do meu sermão, quem eram os filhos de Eli? Eram sacerdotes do templo. Eles tinham por obrigação conhecer quem era Deus. Eles receberam, irmãos, preste atenção, a imposição de mão para serem consagrados como sacerdotes. Como que podiam falar que não conheciam a Deus? Mas olha o nome que foi dado a eles pelas ações que eles estavam levando, irmãos. Eles foram chamados filhos de Belial. Eu fui para a internet e eu encontrei uma monografia, eu não vou nem citar porque eu não vi o nome, falando, o tema era os filhos de Belial. Era a monografia que a pessoa fez para se defender num seminário teológico da igreja metodista. E eu só preguei a significação no hebraico, o que significa filho de Belial. Lá no hebraico, filhos de Belial, a palavra Belial significa aqueles que não servem para nada, são inúteis, sem valor. Vem da palavra Satã. E sabe o que significa, irmão? Malvado, nocivo, inútil. Isso significa filhos de Belial. Quando você olha para os filhos de Eli, o que você tem que esperar deles, irmão? Você tem que esperar boas ações, bons exemplos. Quando você olha para o seu pastor, olha para uma pessoa que é membro da igreja, não estou nem falando do congregado, né, para não incluir ele, para não pesar nas costas dele. Mas quando você olha para o membro, olha para o pastor Sandro, para os líderes, qual é a sua expectativa que você tem de nós? É que a presença de Deus é na nossa vida. Quem concorda comigo com essa minha afirmação, diga amém, não é verdade? Mas, irmãos, os filhos de Eli passavam uma outra imagem. A imagem é que eles chegaram, o povo de Israel chegou a um denominador comum. Olha, eles não são sacerdote que nada. A presença de Deus não está com eles não. Por quê? Porque o que eles fazem são denominados como filhos de quem? Filhos de Satanás, filhos de Satã, filhos de Belial, não servem para nada. E aqui ainda para pesar mais ainda, preste atenção, irmão, eles não conheciam ao Senhor. Está dizendo aí no versículo, que impede a presença de Deus no nosso meio, irmão, na nossa vida, é nós sermos colocados como pessoas desobedientes, agirmos diante dos mandamentos de Deus de uma forma completamente errada. Conhecemos, temos os mandamentos, a palavra é pregada, mas nós fazemos vista grossa e começamos a agir impiamente. A presença de Deus afasta do nosso meio. Segunda coisa, o que afasta a presença de Deus de nós? Segundo, o pecar contra Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 17, se você tiver aí, você vai ver assim na sua Bíblia, que eles desprezavam a oferta de Deus. São mais, na verdade, propensos a pecar do que a arrepender e se desviarem do mal. Olha o que está dizendo o versículo 17. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Irmão, Deus não tem prazer quando as pessoas começam a desprezar o que Deus tem para ela. Como eu coloquei aqui no meu sermão, na verdade, desprezavam o que Deus tinha para eles. As pessoas são mais propensas a pecar do que se arrepender e se desviar do mal. Você crê que Deus vai habitar neste homem, nesta mulher, neste sacerdote, nesta pessoa? Se ela não quer obedecer a Deus, é claro que Deus, ele vai para muito longe, porque desobedecer, pecar contra Deus, afasta a presença de Deus da vida desta pessoa. Terceira coisa que eu percebo que afasta a presença de Deus, não é verdade? O prazer que as pessoas têm, que os filhos de Eli tinham em fazer as coisas da carne, o prazer pelas coisas do mundo. E o versículo 22 está falando, escuta bem, ora, Eli já era muito velho, ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eram casados e estavam adulterando. Eram casados e tinha prazer em pular a cerca, em cometer a vontade da carne, em cometer a vontade do diabo. Agora vamos fazer a ligação lá naquilo que aconteceu no texto que nós acabamos de ler do capítulo 4. Vocês acham que Deus iria ser tão bom para que quando eles chegaram no momento da prova e passar pela dificuldade, e Deus iria estar com eles? Responde para mim, a igreja pode me responder, sim ou não? Só escutei dois não. Sim ou não, irmãos?
Então, a Bíblia e vocês estão de comum acordo dizendo que se há, amado, pecado, se há distúrbio, se há desobediência, se há, não é verdade, vontade de andar conforme as obras da carne, Deus não vai habitar no meio do seu povo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês aqui, que é completamente diferente de Eli, de Ofni, de Finéias. O que vai trazer a presença de Deus para nós, que eu creio que é aquilo que você quer nesta noite. Quem quer a presença de Deus, levanta a mão e diga: eu quero a presença de Deus na minha vida. Aleluia. Se você quer a presença de Deus, aprenda aí com Samuel. Nós aprendemos a coisa ruim para nós não cairmos nessa bobeira, não é verdade? De viver como Ofni, Finéias e como Eli. Mas nós agora vamos aprender o bom. É claro, você tem que, a Bíblia fala, analisa tudo e retém o quê? O que é bom. Está lá em Tessalonicenses. Depois, se você quiser, eu te dou o texto exato, está grifado aqui na minha Bíblia. Nós precisamos de o quê? Analisar tudo e reter o que é bom. Irmão, você pode ver a pessoa caindo no buraco, mas não cai no buraco não, pelo amor de Deus. Se caiu no buraco, aprenda que cair no buraco machuca. Aprenda que cair no buraco vai causar dor para você, vai causar algum dano. Se a pessoa cair, não cai com ela, mas aprenda que você não deve cair, porque vai te prejudicar, vai trazer um malefício para você. Amém, amados? Aleluia. Mas o que traz a presença de Deus para nós? Samuel vai nos mostrar. Primeiro, escuta bem, fica com a sua Bíblia aberta aí, aprenda a abrir a Bíblia e aprender pela Bíblia. Eu não estou pregando nada meu aqui nesta noite, estou pregando a palavra de Deus. Quem compreende isso, diga amém. Aleluia. Está dizendo assim, o que traz a presença de Deus para nós? Nós queremos a presença ou não, mas o que traz a presença? É querer dar ouvidos à voz de Deus. Capítulo 3 fala que Samuel, quando ele estava pequenininho, a sua mãe apresentou ele para Eli. Olha, Eli, está aí o meu filho, eu fiz uma promessa e agora Eli está aí para servir na casa do Senhor, para crescer, para ser um sacerdote. Ok, Eli tomou e ele estava todos os dias na casa do Senhor. Já pregamos sobre isso, que a palavra de Deus fala que Samuel ouviu 3 vezes uma voz chamando ele. Ele não sabia identificar porque ele não havia tido um encontro com Deus. Eli teve o discernimento e Eli falou: olha, a presença de Deus quer encontrar com você. Eu conjecturo aqui, né? A presença, Deus quer encontrar com você, porque aqui está dizendo mais acima que o menino ainda não havia conhecido o Senhor. Está no versículo 6 aqui. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Deus queria ter um encontro com Samuel. Deus queria manifestar a sua presença nele. Você vai aprender coisas tremendas aqui com Samuel. E aqui está dizendo a palavra, irmão, que o que faz a presença de Deus manifestar na sua e na minha vida é nós sermos sensíveis para ouvir Deus falar. Nesta noite Deus está usando desta palavra para falar com você, que você precisa ter o teu ouvido espiritual para ouvir Ele. Você precisa dar tempo para Deus falar com você. Como que Deus vai usar coisas e vai usar daquilo que Ele tem para falar com você. Eu quero falar com você que uma das coisas que Deus vai falar com você é a sua Bíblia que você tem na sua mão. Se você ler ela, se você escutar ela, Deus vai falar com você e você vai ter a presença de Deus bem pertinho dentro do seu coração. Se você crê, diga amém nesta noite, aleluia. Você precisa ouvir a voz de Deus. Versículo 10 está dizendo assim: veio o Senhor a Eli e esteve chamando como as outras vezes. Veio ali e esteve chamando das outras vezes e disse: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Fala, Jesus, fala, Deus, porque agora eu quero ouvir a tua voz. A presença de Deus, irmão, vai se manifestar na sua vida. Não estou falando desse ouvido aqui não, porque diz um ditado que fala que tem pessoas que escutam num ouvido e sai pelo outro. Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu esse ditado aqui? Tem gente que é assim, você vai dar um conselho para ela, ela escuta aqui e sai pelo lado de cá. Ao invés dela escutar, saber que você tem uma coisa boa para ensinar para ela, que você quer ajudar. Irmão, quem é servo de Deus sempre vai dar conselho bom. Quem tem a presença de Deus sempre vai dar conselho bom. Você fala com ela, ela escuta por este ouvido e sai pelo outro. É um ditado. Mas eu estou dizendo não desses ouvidos que você escuta aí, que talvez em certas horas você não dá ouvido. Eu estou falando do ouvido espiritual, irmão. Eu estou falando do contato que Deus tem com a sua alma, com o seu coração, com as suas intimidades, com os seus sentimentos. Eu estou falando da sensibilidade, querido, de você saber quando é Deus que
que está falando quando não é Deus que está falando, que é Deus que está dirigindo quando não é Deus que está dirigindo, que é Deus que está presente quando é o diabo que está presente agindo, tentando passar como um cordeiro para te enganar, mas é um lobo vestido de ovelha. Irmão, se você abrir os teus sentidos espirituais nesta noite, a presença de Deus vai te guiar, vai te abençoar e você vai ser bem sucedido. Quem crê nisso nessa noite, dá glória a Deus nessa noite, amém? Aleluia. Que traz a presença de Deus? Querer ouvir a voz do Senhor. Segunda coisa, querer viver em santidade, uma vida de consagração a Deus, uma vida de dedicação. Salmista virou lá no Salmo 119, irmãos, lá no versículo 10, e ele perguntou: que fará o mancebo para não pecar contra o Senhor? Ele respondeu assim: Senhor, guardando a tua palavra e aplicando nas entrelinhas do seu coração. Aleluia. Aí ele dá outro conselho, ele está falando assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, quando você decide assim: eu vou ser consagrado para Deus, eu vou ser separado para Deus, eu vou ser uma bênção para Deus, Deus fala: você quer ser uma bênção para mim, consagrado? A minha presença, onde você for, vai estar com você e vai fazer a diferença. É isso que Deus quer fazer na sua vida, amém? Aleluia. Mas, aí eu vou para o texto. Quando a presença de Deus não está, irmão, você pode falar assim: olha, na minha mão aqui eu tenho uma 765, na minha mão aqui eu tenho um míssil na minha mão. Irmão, você pode ter a arma mais poderosa dessa terra, vai falhar tudo, vai gorar tudo, vai fazer nenhum tipo de efeito. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é braço de carne, a nossa força não está na carne. A força do crente está em ele ter a vida consagrada e a presença de Deus, que faz toda a diferença na vida dele. Aonde quer que ele vá, ele peleje e o Senhor é com ele, amém? Aleluia. A arca estava, mas a arca foi tomada, foi tirada do meio de Israel por causa do pecado, por causa do erro. Mas, se queremos ter a presença, devemos viver em santidade, uma vida de consagração. E agora eu faço uma ligação entre dar ouvidos e ter uma vida de consagração. Irmão, eles estavam andando completamente errado. Eli, Ofni e Finéias. Quando eu olho para Samuel, o próprio povo e o próprio testemunho de Samuel, por ter a presença, ter a vida consagrada, querer ter intimidade com Deus, fazia toda a diferença e o povo testemunhar. Olha comigo, capítulo 3, de 19 a 21, está dizendo assim: olha, crescia Samuel. Até agora tá bom, né? Crescer é algo normal, natural e abençoador pelo Senhor. Ok, todo mundo cresce, mas olha a diferença. E o Senhor era com ele. Quem pode dar glória aqui nessa noite, aleluia. Crescia Samuel, todo mundo aqui cresce, todo mundo envelhece, mas toma posse dessa bênção que eu vou falar para você. Mas sabe aonde está a diferença? A presença de Deus na vida de cada um de vocês. Se a presença de Deus é com vocês, vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Quem pode dar glória aí, amém? Aleluia. A diferença está aí. Vamos ler mais. E nenhuma de todas as suas palavras, tudo que Samuel falava, deixou cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Escute outra coisa aqui que o Espírito Santo me revela. Irmão, quando você fala assim: Senhor, eu sou teu, meu ouvido é teu, meus sentidos é do Senhor, eu sou consagrado para ti, de dentro para fora, de fora para dentro. Irmão, não precisa de você falar assim: pastor, olha, eu quero tomar por força, eu quero ser pastor por força, quero ser diácono por força, pastor, eu quero cantar, quero pegar esse microfone. Não adianta isso, irmão. Sabe por quê? Porque isso é coisa da carne. Mas quando Deus é com você, sabe o que acontece? As coisas naturais vão fluindo. É o próprio Deus que te toma lá do pó e começa a te exaltar, e daqui a pouco você está aqui pregando, está aqui trabalhando, está aqui fazendo. É o próprio Deus que pôs no coração, na visão, no ouvido, pôs na vida dos israelitas a confessar: realmente, Samuel tem a presença de Deus. Olha, o que esse rapaz tão novinho, Eli, ficou a vida toda, não fez nada. O que esse rapaz tão novinho, tão jovem está fazendo, está dando um show nesse homem velho que não quer nada de Deus. Esse rapaz novo tem a presença de Deus na vida dele. Quem quer ter a presença de Deus e fazer diferença aqui nesta noite, amém?
Tem que ter vida consagrada, irmão. Tem que ter vida longe das coisas da carne. E aí, vou terminar de ler. Confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Escuta. E aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Samuel ouvia o que a palavra de Deus manifestava a ele. E ele era profeta de Deus para poder falar. E aí Deus confirmava. Quem tem o ouvido para Deus, Deus está presente agindo na vida deste homem e desta mulher de Deus. E o nome do Senhor é exaltado. Aleluia. A penúltima coisa que eu gostaria de dizer. O que traz a presença de Deus para a nossa vida e no nosso meio. Mas eu estou falando de individualidade aqui, irmãos. É entender que nós somos do Senhor. Não adianta nada você falar assim, olha, eu quero a presença de Deus, custe o que custar na minha vida. Se você não entender, não declarar, não colocar como primazia dentro de você, que você pertence ao Senhor. Capítulo 2, versículo 4, o escritor de Cantares de Salomão está falando o seguinte, falando sobre Deus, está dizendo assim, levou-me à sala do banquete, ou seja, a presença aqui é uma tipologia entre Deus e a igreja. Aqui está falando de Salomão e da mulher que ele tanto amava. Mas aqui é uma tipologia. Está dizendo, olha, o Senhor levou-me à sala do banquete, ou seja, a sua presença. E o seu estandarte sobre mim é o quê? É o amor, aleluia. Se nós entendemos que somos dele, irmão, pertencemos a ele, é ele que vai nos levar para nós contemplarmos a beleza do seu amor, da sua presença, da sua magnitude. Está dizendo aqui, é ele que me pegou, me trouxe para onde é dele, para dentro da sua presença, e sobre mim agora ele me cobriu de amor. Irmão, se você entender que você é de Deus, você vai experimentar coisas profundas de Deus na sua vida. Meu irmão, como diz a palavra de Deus, tem gente que está vivendo só no rasinho. Deus quer que você mergulhe naquilo que ele tem para você e entenda que o amor dele é sem igual na sua vida. Amém, igreja, aleluia. Então é uma comprovação que nós somos dele, que ele nos leva para entender que a bandeira sobre nós é o amor. Outra coisa, olha os textos aqui, Gênesis 1:26. Deus no conselho divino falou assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmão, se Deus quis fazer eu e você, é porque ele falou, eu vou fazer do melhor. Eu vou fazer do melhor material que tem. É a minha imagem que eu vou pôr nele. É a minha semelhança. Agora, preste atenção. Se Deus não tivesse o cuidado de falar assim, é meu, o ser humano, Deus teria feito você com essas perfeições que você tem como ser humano. Deus teria feito, olha que Deus tão tremendo, feito cada um de nós, com características completamente diferentes com o outro, a digitar, o olho, tudo diferente. Nós até temos uma semelhança a alguém quando você fala assim, poxa, eu vi uma pessoa, eu tenho um parente que é parecido, mas não é igual, é parecido com o pastor Sandro, é parecido com a missionária Alia, é parecido com a Márcia, é parecido com o Gilberto, mas não é igual, sabe por quê? Porque Deus fez só você e jogou a forma fora, porque ele falou, ele é meu e eu vou fazer ele exclusivo, cheio da minha imagem e da minha semelhança. Quem pode agradecer a Deus por isso, amém? Aleluia, irmão, quem tem a presença de Deus, tem que entender que nós somos do Senhor. Se você for para a Bíblia, lá em Êxodo 19:5 fala, eu vou fazer esta nação a minha propriedade, depois você lê em casa, minha propriedade peculiar, particular. Irmão, aí quando eu estudei o Antigo Testamento, não é? Se deixar o pastor Santo ficar a noite toda ensinando para vocês. Quando eu estudei teologia do Antigo Testamento, eu vi uma coisa tão linda de Deus. E aí os teólogos começaram a discutir, poxa, mas por que Deus não escolheu os filisteus para ser povo dele separado? Por que Deus não escolheu o Eteu? Por que Deus não escolheu o Cananeu? Por que Deus não escolheu isso e aquilo? Será que Israel tem alguma coisa diferente dos outros povos? Tem não, irmão. Tem nada diferente. Sabe por que Deus escolheu Israel? Porque ele quis escolher o Israel. Porque ele viu que Israel, olha para você ver como é que Deus é tremendo. Porque ele viu lá na frente que Israel vai dar fruto ainda, que a videira vai brotar, que a figueira vai brotar. Deus viu que Israel lá na frente vai glorificar o nome do Senhor. Agora pensa você aí, como você está na presença de Deus. Pensa você aí agora. O que você tem por Deus te amar tanto? O que você tem, e eu tenho, por Deus ter falado assim, vou dar o meu filho lá. O que você tem de diferente?
Nada, irmão, nós não temos nada diferente. Mas Deus olhou para mim e para você e falou: é essa que eu quero selar com o meu selo, que eu quero separar, pôr a minha presença, e quero fazer deste meu filho e da minha filha a minha propriedade exclusiva e peculiar. Levanta a mão e agradeça a Deus, porque Deus te fez propriedade dele, Ele te escolheu, e a presença dele Ele quer que você carregue na sua vida. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o Senhor. Quer anotar aí? Quem tem caneta anota. 1 Coríntios 6, 20, está falando que nós somos propriedade do Senhor. Lá também está dizendo 1 a Pedro 2,9, lá falando nação santa, povo adquirido, irmão, povo que foi pagado um preço. Deus adquiriu você, adquiriu a mim. Como ter a presença, como trazer a presença? Eu preciso de entender que eu sou dele, a bandeira sobre ele é o amor, eu sou do Senhor, e como que ele demonstrou que eu sou dele? Ele enviou Jesus para demonstrar que você é dele. Agora, nesta noite, a minha pergunta para você, para encerrar meu sermão, é: por que você ainda não tomou um passo de consagrar-se mais a Deus, de batizar na igreja, de tornar membro da igreja? Estou pregando aqui direto sobre isso, te ensinando direto, abrindo os teus olhos, e você nunca dá um passo para Deus. Se você sabe que você é dele, que você foi feito por ele, que Jesus morreu na cruz por você, o porquê que os laços deste mundo estão te amarrando para você não ser só dele? Por quê, irmão? Ah, pastor, não tem força. Ah, pastor, o pecado é muito mais forte do que eu. Nesta noite eu quero dizer uma coisa: ele veio para libertar todos que estão encarcerados em prisão. Está escrito lá em Isaías 53, castigo que nos traz a paz de sermos livres, ele levou, estava sobre ele na cruz. E quando ele começou a pisada que ele pisou e pisarmos, nós somos sarados. Nesta noite, irmão, Jesus nesta noite manda te dizer e me usa para te dizer: hoje é a tua decisão decisiva, exclusiva e para todo sempre. Tira tudo que te atrapalha e fala: Jesus, me ajuda. Hoje eu quero ser diferente, Senhor. Quero entrar, quero carregar a tua presença, Senhor. Senhor, eu quero me batizar, eu quero me tornar membro da igreja, eu quero participar da ceia. Será que não era a minha vontade de pegar, dar para todo mundo aqui tomar ceia? Era. Mas se eu fizer isso, irmão, eu vou estar errando. Vou estar errando diante do Senhor. Eu não posso fazer isso, porque o Senhor quer um compromisso nosso. O Senhor quer que a presença dele vá conosco. O Senhor quer que nós carreguemos a sua presença. Já imaginou que coisa misteriosa? Para pensar aí, irmão. Eu termino a mensagem aqui. Deus dentro de mim. Um homem tão falho como eu sou. Um homem que pelos meus ancestrais Adão e Eva me marcou. Eu sou marcado pelo pecado. Mas quando eu entendo que Jesus pagou o preço, se andarmos na luz. 1 de João 1,7, como ele, o meu Deus, na luz está, vamos manter comunhão um com o outro. Olha o mistério de tudo isso, que me faz carregar a presença de Deus, aleluia. E está dizendo, e o sangue dele, ele entra na minha vida, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, e me purifica de todo pecado. Agora eu posso carregar a presença de Deus, porque a presença de Deus é santa. E aqui agora, por causa do sacrifício, eu posso carregar a presença de Deus. Aqui pode habitar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque uma vez por toda, Jesus já pagou o preço, já entrou lá, e agora eu posso carregar a presença de Deus. Eu posso ter Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.